Me sinto assim agraciada em estar louvando ao Senhor junto com vocês, porque tem sido uma bênção maravilhosa, né? Eu sinto muito a presença do Senhor em meus louvores e adoração, amém? Hoje, já subiu? Cadê o pregador? Hoje o diácono João Vitor estará pregando para nós, e ele fala, mãe, sempre, eu falei sempre, toda vez, para sempre. Uma vez que nós levantamos as mãos e dizemos, Senhor, eis-me aqui, Ele nos usa, como Ele quer, diga amém. Então, que Deus abençoe, filho, você ricamente, te use poderosamente. Ela falou que não ia me beijar para não me constranger. Ai, meu Deus. Toda semana meu pai me usa de exemplo e minha mãe também. Acho que não tem mais isso de constrangimento aqui. Amém, igreja? Vocês estão bem? Amém? Olha, esse amém está muito fraco para quem acabou de ganhar um rodízio de pizza de graça. Amém, igreja? Ah, glória a Deus. É muito gostoso quando nós simplesmente estamos fazendo a vontade de Deus, estamos nos colocando aqui para adorar Ele, estando na casa dele, Ele nos traz uma surpresa dessa, né? Pô, cara, é de alegrar o coração, né? Quem gosta de receber surpresas aqui? Amém? Quem gosta de receber surpresas boas aqui? Que tem surpresa que só Jesus, né? Era melhor não saber. É que nem aquela história, você só tá doente quando vai pro médico, né? Aí ele conta. Mas tem surpresa que é ótima. Ótima para nós. E eu tô muito feliz porque eu vejo não só Deus nos chamando para conhecer mais dele, mas também nos chamando para comunhão. E bancando tudo, glória a Deus! É uma surpresa muito boa, muito boa. Eu queria falar um pouco com vocês sobre a carta de Tessalonicenses, onde Paulo também recebeu uma surpresa muito boa desse povo. Nós vamos começar a nossa mensagem, eu queria que você abrisse comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, e nós vamos perceber que Paulo também, como a gente agora, que acabou de receber essa notícia maravilhosa, teremos um rodízio de pizza, de graça. Paulo também recebeu uma notícia maravilhosa quando ele se deparou com a igreja de Tessalonicenses, que é onde hoje nós vamos aprofundar na palavra de Deus. Com a sua Bíblia aberta aí, o telão já está aqui, ó, 1 Tessalonicenses 1, eu queria que encarecidamente você se colocasse de pé, só quem consegue, só quem pode, se coloque de pé, e entre nesse momento com reverência, porque eu creio verdadeiramente que quando nós expomos a palavra de Deus, escute bem, quando nós expomos a palavra de Deus com fidelidade, eu creio verdadeiramente que o Senhor está falando conosco. Ele está falando conosco. O Deus de todo o universo está falando conosco. É um momento de atenção. E é um momento de muita reverência para quem está aqui nesse púlpito falando sobre a palavra de Deus. Porque eu não quero que o que eu venha falar aqui venha de mim, mas que venha do Senhor, da direção dEle, do abrir dos meus olhos que venha ser dEle, que as palavras venham ser dEle e que eu simplesmente seja um instrumento. Eu te peço uma ajuda agora. Queria que você estendesse suas mãos para mim. Quem puder, estende até o pé. Feche os seus olhos e ore pela minha vida. Eu queria que você dá um tempinho, um minuto aí para você orar por mim. E eu vou orar aqui também, e depois nós oramos juntos. Ore pela minha vida. Ô Espírito Santo, eis aqui a minha vida. Eis aqui esse momento. Pai, nós estamos aqui em total reverência à Tua palavra, pois não é qualquer livro que vai ser colocado aqui para nós nesse momento, mas é a Tua palavra, revelação do Teu Espírito,
Espírito Santo de Deus, estamos aqui em total reverência, querendo, ó Pai, não só que eu venha ser usado, mas que meus irmãos venham reter tudo aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Deus, há aqui corações representados, famílias representadas, pessoas se representando, precisando desesperadamente da tua palavra para direcionar, para acalentar, para consolar. Espírito Santo, que não venha ser o João falando, mas que o Senhor me use nesse momento como instrumento nas tuas mãos. Sopra nos meus ouvidos aquilo que tu quer falar à tua igreja. Que eu simplesmente seja, ó Pai, uma atalaia nas tuas mãos. Deus, eis aqui também representado cada irmão que precisa ouvir mais de ti. Esteja conosco nesse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Com vocês ainda em pé, eu quero que vocês leiam comigo. Vamos fazer uma leitura responsiva. Vocês já vão sentar, calma. Teve um ali que quase tinha sentado, mas já vai sentar. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja vai ler os pares, amém? Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Versículo 2. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Olha que bonito, hein? Recordando diante do nosso Deus e Pai da operosidade da sua fé, como a sua fé opera, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O versículo 6. Vamos ler o 6 de novo, por favor? Com efeito, vos tornaste e do Senhor, tendo posto com alegria, meu Deus. 7. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Versículo 8. O 9, todos juntos. Pois ele mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para serviste o Deus vivo e verdadeiro. 10 para fechar. E para guardaste dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Pode se sentar. Sente dando glória a Deus, aleluia. Irmãos, 1 Tessalonicenses é uma carta muito diferente das outras que nós vamos ver. Porque Paulo, na sua segunda viagem missionária, citada lá em Atos 17, por volta de 50 anos depois de Cristo, ele, junto com Silas e Timóteo, vão até Tessalônica, onde se encontra essa igreja de Tessalonicenses. E lá eles começam a falar do evangelho de modo muito fervoroso, como ele diz, não só por palavra, mas também demonstrando o poder que há no nome de Jesus.
E aí eu já quero fazer um adendo aqui, como diz o pastor Miguel, desceu fresquinho. Nós temos que falar de Jesus, irmãos, não só dando meras palavras, mas dando testemunho do poder dele sobre as nossas vidas. É a hora que a igreja diz amém. Nós temos que andar pelo mundo dando testemunho de quem Deus era em nós. Ser um constante palco para glorificar a Deus pelas obras que Ele tem feito nas nossas vidas. E Paulo, Silas e Timóteo vão para Tessalônica depois de uma perseguição árdua em Filipe, que a gente vê em Atos, né, eles sendo perseguidos em Filipe, e depois vão para Tessalônica pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho de Deus. E eu queria que botasse aqui no versículo 9, que diz, versículo 9, por favor, que diz, porque no que refere-se a nós, as pessoas desse lugar falam muito como foi a nossa chegada no meio de vocês. Entendam bem, as pessoas que estavam em volta daquela região, em volta dessa igreja, olhavam para o que Paulo fez em Tessalônica e falavam muito bem a respeito daquela obra missionária. Mas o primeiro adendo que eu quero trazer para vocês, irmãos, era como estava o coração de Paulo nesse momento. Ele vem de uma perseguição tremenda, sendo perseguido pelo Evangelho. E eu não estou falando só de gente que não gostava de Paulo, não. Eu estou falando de perseguições daquela época que levavam pessoas à morte, à cruz, ao fogo, literalmente, eram jogados dentro de fornalhas, eram jogados dentro de fogueiras, eram usados como tochas para iluminar. Esse era o passado do cristianismo. Eu estou falando desse tipo de perseguição, essa perseguição que esmaga a nossa carne. E Paulo estava sofrendo isso em Filipe. Mas quando ele vai para Tessalônica, ele vai com um coração que ressalta o compromisso que ele tem com a missão dada por Cristo. Paulo, em meio às tribulações, em meio às perseguições, ele continua com bom ânimo, disposto a trabalhar para Deus, não querendo o sustento dos homens, mas buscando o sustento de Deus, com uma linguagem sem nenhum tipo de bajulação para tentar ganhar alguma coisa, com nenhum tipo de ganância no seu coração visando dinheiro, e sem buscar elogios. Paulo, em meio à perseguição, continua sendo fiel a Deus. Irmãos, só o que eu te falei aqui já é uma grande pregação para nós. Pois quando eu estava preparando isso, eu lembrei de um episódio que aconteceu no Ministério da Juventude, onde muitas pessoas saíram, alguns jovens não estão mais no nosso meio. Eu tenho certeza que vocês, irmãos, lembram de alguns deles, mas não estavam no nosso meio, e a gente que está ali junto com eles, fazendo discipulado, estando perto, ajudando nisso, ajudando naquilo, quando eu vi aquele jovem se distanciando, o meu coração entristeceu. O meu coração entristeceu. E eu fiquei meio murcho, sabe? Não querendo mais fazer da forma que eu estava fazendo. Porque a circunstância que estava acontecendo ali, aqueles jovens indo embora, estava afligindo o meu coração. Mas olha o que a palavra de Deus me mostra em Paulo. Em meio a uma perseguição de morte, em meio a pessoas querendo ir contra a sua vida, um cenário totalmente desfavorável para ele falar sobre Jesus, Paulo ainda se coloca como um servo, com boa disposição para fazer a obra. A primeira reflexão que eu quero trazer para você, igreja, é: será que as circunstâncias da sua vida, será que as circunstâncias que te rodeiam estão impedindo você de viver uma vida devota a fazer a obra com um coração disposto? Paulo, em 2 minutos, quer dizer, em 8 versículos, que a gente lê em 2 minutos, nos ensina que a seriedade da chamada suporta a dor da jornada. Eu vou falar de novo.
para você dar um glória a Deus. Amém? Eu posso contar com o seu glória a Deus? Posso contar, igreja? Estou contando com ele, agora vocês vão ter que dar glória a Deus. A seriedade da chamada de Paulo fez ele suportar a dor da sua jornada. A seriedade do seu chamado, igreja. Eu não estou falando geral, não. Estou falando para você que me escuta. Carmen, Ronaldo, pastor Leandro, pastor Abel, as pessoas individualmente. A seriedade. O quão sério é Deus te chamar para uma boa obra. A seriedade do seu chamado tem que ser maior do que a dor da sua jornada com Cristo. Porque dói renúncia. Dói sim se colocar num lugar de perseguição. Mas a chamada que Deus nos dá no nosso coração é o que dá sentido a nós acordarmos amanhã e termos alegria da vida eterna. O que Cristo fez na cruz pela sua igreja é que nos leva a lágrima e a devoção a esse Rei dos Reis. O sangue derramado na cruz do Calvário é o que pinta a nossa história de tanta alegria. O sacrifício feito pela sua vida é o que faz ela ter um tipo de valor. E a chamada que Deus tinha em Paulo era tão séria, que a perseguição não o parou. A circunstância contrária não o parou. A dificuldade financeira da cidade de Tessalonicenses não parou a chamada de Paulo. A perseguição a tudo que ele estava fazendo não o parou. O cárcere não o parou. A chamada para a sua morte não o parou, porque nada disso era maior do que a voz do Senhor o chamando para fazer uma boa obra. Irmãos, a voz que chamava Paulo é a mesma voz que te chama. A mesma voz que te consola de madrugada e que te acorda pela manhã. É a mesma voz que te chama e fala: filho, 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 não abra mão do serviço. Filho, não abra mão do seu chamado. Filho, está difícil, mas não abra mão do que eu confiei a você. No capítulo 2 de Tessalonicenses, Paulo diz uma frase que se a gente pensar bem, tira até um pouco do nosso sono. Deus confiou em mim ao ponto de me dar a missão de pregar o Evangelho. Deus confiou em você ao ponto de confiar que você pregará o Evangelho. Olha o peso da responsabilidade da igreja. Olha o peso da responsabilidade que você tem. Nós estamos estudando na escola bíblica que a salvação foi nos dada por Deus e é uma obra exclusiva dele, mas que ele espera de nós uma reação a essa dádiva concedida à nossa vida. E nós precisamos reagir e falar: Deus, o Senhor me deu a vida, por isso entrego a minha a você. Deus, o Senhor me deu a vida eterna, por isso eu abro a mão da minha vida terrena por você. Espírito Santo de Deus, eu sei que você já me convenceu que por conta do sacrifício de Cristo naquela cruz, eu tenho vida eterna. Por conta disso, a minha resposta a essa dádiva não vive mais eu, mas Cristo. Eu abro mão da minha vida para viver uma vida seguindo a tua palavra. Esse chamado que trouxe cada um que está aqui hoje a essa igreja é muito maior do que qualquer tipo de dor que a jornada possa te trazer.
o compromisso com a missão dada a nós tem que ser algo latente no nosso coração, uma chama que não se apaga, uma fé que dá sentido à renúncia, uma fé que dá sentido ao serviço. A chamada de Deus para nós tem que estar regada constantemente de uma fé que dá sentido a nós passarmos o dia na igreja, queremos evangelizar nos nossos trabalhos, uma fé que dá sentido a nós estarmos nas nossas escolas, nas nossas faculdades, nos nossos trabalhos e pensando como eu vou falar de Jesus para essa pessoa, como eu posso levar ela para a vida eterna junto comigo, como eu posso ser instrumento de Deus para que a vontade dele se cumpra onde eu estou. A chamada de Deus tem que ser regada com esse amor grandioso que nós sentimos quando abrimos mão de ter controle das nossas vidas. Oh, aleluia. Irmão, estou pregando para mim aqui. Hoje está sendo diferente, porque Deus está falando, eu estou recebendo tudo. A gente prega para a gente fazendo a mensagem, a gente prega para a gente pregando para a igreja, e pode ter certeza que isso daqui não vai sair tão cedo dos nossos corações, eu creio nisso. Paulo entendeu que, como diz lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 4, Deus confia a ele o evangelho. Deus confia a ele a missão de ir pregar as boas novas. E esse confiar de Deus é tomado com muita seriedade por Paulo. Muita seriedade. Não existia aqui opressão que parasse Paulo, não. Não existiria aqui perseguição que parasse Paulo. Não existiria aqui circunstância que parasse Paulo. Porque ele entendeu que Deus está confiando a ele uma missão. E ele não pode olhar para trás. Eu quero pedir que você repita comigo. Fala assim, aí você diz seu nome. Eu tenho uma missão dada por Deus. E eu não posso negá-la. Paulo não nega. Vem de um contexto de perseguição na cidade A, Filipe. Vai para um contexto onde a perseguição foi tão grande que quando ele chegou em Tessalônica, a perseguição foi tão grande que ele teve que sair antes de realmente fundar aquela igreja. Paulo aqui a gente vê nos estudos que ele ficou entre 3 semanas a 1 mês nessa igreja. Alguns meses. Para uma implantação de igreja, isso era pouco. Mas ele teve que sair daquele lugar porque eles estavam querendo fazer uma tamanha perseguição que ele disse, eu vou sair um pouco, vou continuar pregando o evangelho e volto daqui a pouquinho para continuar a obra aqui em Tessalônica. Só que aí, Paulo manda Timóteo para ver como estão os Tessalonicenses. É muito S numa frase, né? Tessalonicenses estão. Paulo manda Timóteo para ver como eles estão. E ele tem uma grande notícia, uma notícia que alegra o coração dele. Que é Paulo, eu imagino, né? Se vocês me permitirem conjecturar agora, eu imagino Paulo falando assim, Timóteo, vai lá. Aí Timóteo vai. Vê como está a situação e volta. E aí começa a conversar com Paulo. E Paulo pergunta, e aí, Timóteo? Como está aquele pessoal lá? A gente não teve muito tempo para falar com eles sobre alguns princípios cristãos. Eles estão sendo perseguidos, mas como eles estão lá? E aí Timóteo olha para Paulo assim e fala, ó, fique feliz. Porque mesmo nós, tendo que sair antes, a obra do Espírito Santo está sendo feita naquele lugar. A fé deles, Paulo, mesmo quando a gente falhou, cresceu.
A fé deles, Paulo, mesmo quando a gente não conseguiu estar lá quando era preciso, se tornou, como a gente leu aqui, um exemplo de fé. Paulo, alegra o teu coração, porque aquele povo entendeu a verdadeira conversão a Jesus Cristo. Irmão, não tem como eu falar isso para você sem te dizer isso aqui, ó. Mesmo quando o homem falha, o Espírito Santo é fiel para concluir a obra. Então, esse aleluia está muito fraco. Mesmo quando nós falhamos, como líderes, como missionários de Deus, como homens e mulheres de Deus, mesmo quando nós falhamos, o Espírito Santo é misericordioso e ele termina a sua obra. Ah, como isso me dá uma esperança, como isso me dá uma paz, como isso me dá uma tranquilidade, porque eu sei o quanto eu já errei. Eu sei o quanto eu já errei. Se você vem aqui na nossa igreja, você sabe alguns erros que eu tive como filho. Pelas gracinhas que meu pai faz. Se você anda comigo e é meu amigo, você sabe que eu já errei. Se você está sendo discipulado por mim no dia de semana, você sabe que às vezes cara, me desculpa aí, eu acho que eu fui muito grosso. Mas mesmo quando o homem erra, o Espírito Santo é fiel à sua obra, mais do que nós somos. Eu dou graças a Deus a isso. Graças a Deus a isso. A obra não para, mesmo que nós venhamos a cometer erros. A obra não para, mesmo quando nós paramos. A obra depende da igreja para ir. Mas se nós não formos, o Senhor faz levantar até pedra que proclame o seu nome. O Senhor da obra é maior do que a obra. E por isso nós damos glória a Deus. O que nós vemos aqui é uma circunstância totalmente contrário à pregação do Evangelho. Mas, mesmo nessa circunstância, Paulo entende a sua chamada. E quando ele entende a sua chamada, ele suporta a caminhada, ele suporta a jornada, ele suporta a dor. Nós entendemos isso olhando para a igreja representada em Paulo. Mas agora eu quero entrar com vocês na igreja representada em Tessalônica. Na parte B do versículo 9 diz assim, está aqui? Diz assim, e como deixando os... Está aqui, vamos ler comigo, igreja? E como deixando vocês... Eu vou ler aqui. Deixando os ídolos, vós converteis para servirdes o Deus vivo e... Olha como, vamos analisar essa fé, olha como esse povo recebe a palavra de Deus. Ao receber a palavra de Deus nos seus corações, a primeira ação que esse povo tem é deixar os seus ídolos de lado. E o que seria um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que você vive para agradar. Se você vive para alguma coisa além de Deus, você está cultivando um ídolo no seu coração. Paulo diz isso porque na cidade onde ele está pregando, a maior parte dessa igreja formada aqui era de gentios, gregos, que tinham no seu coração inúmeros ídolos. Dentre os principais daquela época estava o seu próprio ego, o que continua hoje Mas nós também podemos ter o ídolo do controle, querer estar no controle da nossa vida. Nós podemos cultivar o ídolo do dinheiro, eu vou buscar o dinheiro para ser rico. Nós podemos ter o ídolo até mesmo da nossa família, quando a família está acima dos planos de Deus para a sua vida.
coisas boas podem virar ídolos. E principalmente coisas ruins podem tomar o lugar de Deus na nossa caminhada. Mas o que Paulo está colocando aqui é que os tessalonicenses, ao ouvir o evangelho, abriram mão daquilo que os definia como pessoa, para se voltar para um Deus vivo e verdadeiro. Eu creio que todos aqui já tomaram a decisão de servir a Deus. Mas o que eu quero trazer à nossa mentalidade, o exercício que eu quero fazer com a igreja hoje é olhar para nós mesmos e tentarmos ver se verdadeiramente o único Deus que está reinando nas nossas vidas continua sendo Jesus. Se você olhar para o seu coração e ser sincero com você nesse momento que nós temos aqui, eu quero que você se pergunte o que tem gerado combustível para a sua jornada, o que tem te feito levantar pela manhã e agradecer pelo dia, o que tem feito você viver uma vida com Deus, o que tem feito você buscar a Deus, o que tem feito você ter alegria na vida. O que tem feito? O que essa parte do versículo nos mostra é que os tessalônicos entenderam que, ao renunciar os seus ídolos, para se ter uma vida feliz e abundante, não era só renunciar, mas era passar a viver para Deus. Irmãos, a primeira parte é deixar. Mas a segunda parte, para se ter uma vida em alegria e abundância, é servir a Deus. O deixar é a primeira parte. O ser preenchido por Ele tem que ser a segunda. Vou repetir para você entender. Deixar o seu eu, deixar o seu ídolo, deixar a sua identidade do homem velho é a primeira parte. Mas a segunda tem que ser buscar ser cheio desse Deus e servi-lo de todo o seu coração. Diga amém. O serviço não nos salva, porque a graça salvífica, a graça que Jesus nos trouxe na cruz é de graça. Mas ainda assim, o serviço a Deus é o que direciona você a uma vida plena de alegria. Quem quer ser alegre aqui? Quem quer ser feliz? Só tem 3 pessoas que querem ser feliz? Quem quer ser cheio de Deus? Quem quer me dar 10 reais? Moça, achei que ia ter... tem uma mão levantada ali. Ah, não, tá pegando óculos, né, cara? Uma vida de renúncias é necessária para viver com Deus. Mas para você ter uma vida cheia da presença dEle, uma vida crescendo de graça em graça, uma vida que te leva para mais perto do seu Pai, uma vida onde a alegria não está pautada na circunstância, mas na certeza que o seu Pai é bom para com você. Uma vida de paz, aonde o inimigo não te acha. Uma vida aonde pode faltar tudo, mas não te falta o amor de Deus. Essa vida tem uma direção. E o que a palavra de Deus está nos colocando aqui, que essa direção continua sendo viver uma vida para imitar a Jesus. Continua sendo a resposta para os nossos problemas, tanto os conjugais, como pessoais, como com os nossos filhos, como as pessoas que estão à nossa volta. A resposta para os nossos problemas continua sendo ter uma vida imitando a Jesus.
E não existe servo maior do que o Jesus. Não existe um homem na terra que seja um servo maior do que Jesus foi para toda a humanidade. Esse é o legado que nós temos. Ser imitadores de Cristo é um chamados a ser servos, é um chamados a ter uma vida dedicada a fazer a vontade do Deus vivo e verdadeiro. Olha como foi profunda, escute bem, olha como foi profunda a conversão dos tessalônicos. Eles deixaram os seus ídolos, deixaram aquilo pelo qual eles estavam vivendo. Eles abriram de mão de tudo aquilo que estava motivando a sua vida para começar a ter uma vida motivada para servir a Deus. Olha como escute bem, olha como essa conversão foi profunda e como ela tem que ser um espelho para a sua conversão e como ela tem que ser um parâmetro para você se analisar hoje e perceber se você continua nos caminhos de Deus. Porque é uma verdade, irmãos. Infelizmente é uma verdade. Existem pessoas aqui dentro, vocês mesmos, que estão ouvindo a minha voz, mas que não estão vivendo uma vida de conversão. Olha como o que nós estamos estudando aqui através da palavra de Deus é um parâmetro para entendermos se verdadeiramente estamos seguindo com Cristo. Quando eu era pequeno, eu sempre tive essa dúvida. Será que eu realmente me converti? Será que realmente eu aceitei Jesus? Eu lembro que eu levantei minha mão para aceitar Jesus umas 5 vezes, que eu ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas a gente vai crescendo e vai entendendo as coisas, e vai entendendo o que é se converter a Cristo. Mas quão importante é nós termos esses momentos que estamos tendo agora, onde eu vejo cada pessoa aqui olhando para mim e pensando realmente, será que eu estou seguindo esses parâmetros de conversão? Será que eu já deixei de lado tudo aquilo que me motivava para viver e estou vivendo uma vida motivado para servir a Deus? Será que vou repetir, hein? Será que eu estou realmente deixando tudo? Não é 20%, não é só 10%, não é 90%, não é 99%, é literalmente tudo. Será que eu estou deixando de lado tudo o que me motivava na minha velha criatura, no meu velho homem, e começando a viver uma vida motivada para servir a Deus? O parâmetro de conversão que os tessalônicos nos dão é: eu larguei tudo, porque aquilo que verdadeiramente é tudo me chamou. Eu larguei tudo o que eu era, porque o Deus verdadeiro, vivo, me chamou. Eu larguei tudo, porque quem me chamou era maior do que tudo que eu tinha. Eu larguei tudo, porque aquele que me chamou era maior do que tudo que eu tinha. A conversão nunca foi fácil, mas, como nós vemos no versículo 10, por favor, olha o que a conversão nos traz. Versículo 10, por favor. Diz assim, eu vou ler aqui enquanto o pessoal da mídia não está colocando. A saber, Jesus, que nos livra da ira, está aqui já. Dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira. A conversão nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas ela nos apresenta a Cristo. E não há outro lugar na terra que possa te dar o que Jesus te deu.
te livrar da ira de Deus. O que te leva para o inferno não são suas falhas, seus pecados, seus vacilos, não. O que te leva para o inferno é a ira de Deus que estava sobre a humanidade. Quando Adão peca no jardim do Éden, é verdade que Deus diz que o homem está morto, e morto em si mesmo. Sujeito agora não mais ao amor de Deus, mas à sua ira. E por conta da ira de Deus está sobre a humanidade, o homem foi afastado de Deus. E nós vivemos desde então uma vida esperando a morte, destinados ao inferno. Mas o sacrifício de Cristo na cruz nos deu uma possibilidade de nós nos reconciliarmos com Deus. Como diz em Colossenses, o amor que uniu o véu, que rasgou o véu e que nos uniu a Deus. E através do sangue de Cristo, nós temos vida e vida em Deus. Não mais sujeitos à ira de Deus, mas sim o amor, através do sacrifício do seu Filho amado Jesus. Somente em Cristo nós temos a dádiva de ser reconciliados com Deus. Mas o versículo 10 dita uma realidade de um homem ou de uma mulher que já passou pelo versículo 9. Que já passou pelo processo de conversão, já passou pela ideia de abrir mão de tudo que tinha para viver uma vida dedicado a Deus. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa que de repente você ainda não entendeu. As promessas da palavra de Deus, as promessas da Bíblia, são para quem as cumpre. Você entende isso? As promessas que estão na palavra de Deus não são para quem as ouvem. As promessas de Deus são para homens e mulheres que cumprem a sua palavra. A vida em Deus é para homens e mulheres que decidiram abrir a mão da sua vida. Não tem como você viver Deus se você ainda quer viver a sua vida. Você vai estar enganando a você mesmo. Você vai estar enganando quem está lá fora, falando, caraca aí, pastor Robson se converteu mesmo, né? Está indo todo dia lá na igreja. Vai estar enganando muita gente, vai estar enganando gente aqui dentro. Mas enquanto você não perceber que a conversão é abrir mão de você mesmo, para assim você conseguir servir a Deus e viver Jesus. Enquanto nós não percebermos isso, as promessas da palavra de Deus ainda não estarão sobre as nossas vidas. Porque as promessas de Deus são para aqueles que cumprem a sua palavra. Por isso que nós falamos que a palavra de Deus é o quê? Lâmpada para os meus. Por quê? Sem a lâmpada eu não sei por onde caminhar. Sem a direção da palavra de Deus eu não sei como me portar. Sem Cristo guiando os meus passos, eu não sei como viver. Porque a partir do momento que não vive mais eu não sei mais tomar minhas decisões. Mas, irmãos, o nosso Deus é perfeito. Ele não só se sacrifica por nós, mas Ele também nos dá direção. E Ele não só nos dá direção, mas Ele envia o Consolador que nos ajuda a nos manter na direção. E Ele não só nos ajuda a nos manter na direção, mas Ele nos promete que aqueles homens e mulheres com o coração voltados para Ele serão usados em palavra e em poder para pegar o Evangelho
até o quê? Judéia, Samaria e os confins da terra. O seu Deus te salva. O seu Deus te cuida. E o seu Deus te direciona. A sua vida é direcionada quando você começa a viver a palavra de Deus. No versículo 10, na parte A diz assim: eles estavam convertidos a Deus para servir o Deus vivo, e enquanto eles serviam, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Escute bem o que eu estou querendo passar para a igreja. A fé dele foram genuínas, não influenciadas pela circunstância, realmente abrindo mão do que eram para viver para um serviço a Deus. E enquanto eles estavam servindo a Deus, a sua fé se mantinha intacta, tendo a certeza que as promessas de Cristo, as promessas que Ele voltará, a promessa que Ele virá buscar a sua igreja, as promessas de Cristo ainda estavam no coração desse povo. Não só como uma esperança de um tempo melhor, mas também como combustível para fazer o serviço na época em que estavam. Irmãos, o que nos gera alegria de servir a Deus é ter fé que verdadeiramente Ele é Filho de Deus e Ele é o Deus verdadeiro, e que um dia Ele vai voltar, e que Ele está esperando de nós as nossas mãos calejadas de serviços. O que nos dá alegria, o que nos dá motivação, é quando nós olhamos, tirando nossos olhos um pouco da região que estamos vivendo agora, e olhamos um pouco para o futuro, e vemos Jesus voltando dos céus, abrindo as nuvens e falando: venha, venha noiva, venha noiva, venha servo querido, venha servo querido, venha homem e mulher que se dedicaram à minha obra, venha a igreja de meu Pai, venha, porque é chegada a hora. É chegada a hora de nós subirmos aos céus e termos gozo eterno com Deus. O que dá motivo, o que dá esperança, o que dá força, o que muitas das vezes nos impede de desanimar, é ter fé que o nosso Deus é o Deus verdadeiro e vivo. E que esse Deus verdadeiro e vivo quer de nós serviço a Ele. Eu falei hoje de manhã na EBD, eu falei: gente, Deus poderia falar assim: olha, antes de você sair de casa, dá 3 pulinhos, dá 2 voltinhas e dá 3 palminhas que você vai ser feliz. E aí você daria os seus 3 pulinhos, 3 palminhas, e ia ser feliz. Deus poderia assim, para você ter propósito na vida, toda vez que você entrar dentro de uma casa, você vai ter que fazer 5 polichinelos e você vai ter propósito. Não poderia fazer isso? Mas aonde Deus nos mostra que está a felicidade do homem? Aonde Deus nos mostra que está o nosso propósito de vida? Deus, com todas as palavras, diz que a fé sem obras é? Nós estamos aqui, irmãos, cheios do Espírito Santo, não para nós, mas para sermos
quem Deus está precisando que a igreja dele seja nos tempos de hoje. Nós estamos nessa terra não só para viver a vida, não. Porque a razão do nosso ser, a missão que Deus deixa à igreja, isso quer dizer a você, irmão, a mim, todos nós. A missão que Deus nos dá, ela direciona a nossa vida. Nós encontramos sentido na vida quando aceitamos a missão de Deus e fazemos ela com excelência. Não é só a pessoa que está lá fora que precisa ser evangelizada. Nós que estamos aqui dentro, precisamos evangelizar para que se cumpra a vontade de Deus nas nossas vidas. Não é só o seu filho que precisa ouvir sobre Jesus. Você precisa ser um espelho de Jesus para que se cumpra a vontade dele na sua vida. Nós estamos aqui para sermos imitadores de Cristo, para termos uma vida cheia de alegrias, cheio de felicidades e continuar sendo imitadores de Cristo. Nós estamos aqui para ter uma vida com certas dificuldades, com grandes perseguições, mas ainda assim para continuarmos sendo imitadores de Cristo. A sua vida tem direção na chamada de Deus para ela. Vou repetir. A sua vida tem direção na chamada de Deus para ela. Deus está aqui nesse lugar, eu creio nisso. Eu creio que quando nós falamos da palavra dele, ele está falando conosco. E a conversão dos Tessalônicas virou uma referência na Macedônia, em Acaia, porque eles tiveram isso tão genuinamente, que viver o evangelho para essas pessoas se tornou só uma consequência de uma verdadeira conversão. E hoje, para nós encerrarmos, irmãos, eu queria abrir lá no Salmos 37:5. Quem veio hoje aqui de manhã? Digam amém, levante a mão. A mensagem que o bispo pregou, falei, bispo, tem que ser o mesmo Deus mesmo, porque é a mesma coisa que eu vou pregar de noite. Salmos 37:5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, entrega, renuncie os seus ídolos. Confia, entenda que a vontade de Deus para a sua vida é a melhor coisa que ela pode ter. E o mais, ele fará. Entrega, confia e descansa em Deus. Entrega, confia e descansa. 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 Oi, irmão, vamos repetir porque aqui é difícil, hein? Descansa. Sabe por que a Bíblia diz descansa, Ronaldo? Porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro. E Ele é bom. E Ele é bom. E Ele quer para você coisas boas. Por isso que o nosso fardo é leve. Porque quando nós entendemos que o Deus verdadeiro dos céus e da terra é por nós,
O que vamos temer? O que nos gera medo? O que pode ser tão grande que te gere preocupação se você tem um Deus verdadeiro do seu lado? Irmão, entrega a sua vida. Confia que esse Deus é bom. Confia que Ele quer o melhor para você. Confia que as suas promessas são verdadeiras. E isso, se as suas promessas são verdadeiras, isso quer dizer que o pão não vai faltar, que a alegria está no seu coração, que o amor é maior do que o seu pecado, que tu e a sua casa servirão a Deus. Confia que essas promessas são verdadeiras. E, irmão, descansa nesse Deus. Só consegue descansar, só consegue ter fardo leve quem confia nesse Deus. Essa é a reflexão. Só consegue descansar, só consegue ter fardo leve quem confia. Seu fardo tem estado leve? Irmãos, estou perguntando, seu fardo tem estado leve? Eu queria chamar os pastores na casa, aqui para frente, se a pastora me permitir. Eu queria chamar os pastores aqui. O pastor Leandro vai cantar? Vai cantar? Então, pode ficar aqui na frente, por favor. Queria chamar os pastores. Tem algum diácono na casa que possa me ajudar nesse momento? Um diácono, por favor, aqui na frente. Pode vir os dois. Pode vir os dois. Irmãos, eu não quero fazer um apelo para conversão, porque eu já entendi que a conversão não vai ser esse momento aqui. Não vai ser, eu tomei uma decisão domingo de noite e tal, e agora eu sou convertido. Não. A decisão de conversão é quando você verdadeiramente mudar. Entende isso? Quem está entendendo, diga amém. O convertido é aquele que muda. Não é aquele que vai mudar, não é aquele que está com a intenção de mudar, não. O convertido é aquele que muda. Mas eu quero, hoje de noite, com os pastores aqui me auxiliando, chamar aqui à frente, irmãos, todos aqueles que o confiar em Deus está um pouco difícil. E por isso não está conseguindo descansar. E por conta disso, o fardo está um pouco pesado. Queria convidar toda a igreja a se colocar de pé nesse momento. E você, meu irmão, que está com fardo pesado, fazer a obra não está leve. Eu queria te convidar aqui na frente. O pastor Leandro vai cantar. Aplauda o Senhor pela palavra de Deus. O pastor Leandro vai estar cantando. E você que está com esse fardo pesado, vem aqui que nós queremos orar por você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado é teu santo nome, Senhor. Aleluia. Te louvamos, Deus. Te agradecemos porque tu és fiel. Tua voz, ó Deus, eu abro meus ouvidos pra te ouvir. Eu vou sair de onde eu estou, irei partir para onde me enviar. Eu sei que provações vou enfrentar, deserto e escassez vou encontrar. Mas no final eu sei, vou avistar
a terra que emana leite e mel. Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás, mortifico o meu eu, tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. Como Abraão abriu, aleluia, eu abro os meus ouvidos pra te ouvir. Eu vou sair de onde eu estou, irei partir pra onde me enviar. Eu sei que provações vou enfrentar, deserto e escassez vou encontrar, mas no final eu sei, vou avistar a terra que emana leite e mel. Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás, mortifico o meu eu, tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. Do meu eu, de tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mortifico o meu eu, tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. Oh, aleluia. Nova vida com meu Deus, aleluia, nova vida, nova história, nova esperança, que você possa deixar o teu eu para trás, que você possa renunciar à tua carne. Oh! Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mortifico o meu eu, tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. E você venha viver uma nova vida, você venha viver uma nova fé, uma nova esperança, porque Cristo tem o melhor para a tua vida, amém, meu irmão? Coloca a mão sobre o teu coração, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, virtudes e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre todos os fiéis aqui reunidos e se espalhe por todo o povo de Deus sobre a face da terra, e permaneça desde agora e para sempre, e todos digam, que Deus te abençoe rica e abundantemente, uma semana de vitória, em nome de Jesus.